Oi, terceiro ano, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar aula sobre o feminismo, tá? O movimento social feminista. Estou usando o meu chapéu roxo. Tava esperando a oportunidade de usá-lo, chegou o dia para ficar diferente. Então, a gente já entrou no terceiro bimestre, mas eu quero terminar essa parte do movimento social, que é o feminismo, tá? Que ficou faltando. A gente falou sobre o MST, né? Reforma agrária. A gente falou sobre o movimento negro, falamos sobre o que é o movimento social e hoje eu vou fazer o feminismo, tá? Tentar conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o feminismo. E vou tentar fazer uma aula curta também, no máximo 20 minutos, e depois gravar uma outra para terminar, tá? Se eu ultrapassar o tempo, me perdoem. Se houver algum imprevisto aqui, também me perdoem, tá? Porque eu tô em casa, eu só sei gravar nesse programinha aí, então podem acontecer diversas coisas, tá? Vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou ler um trechinho aqui que eu elaborei a aula e eu vou explicar, tá? Em primeiro lugar, o que é o feminismo, né? É muito complicado, o senso comum tem um preconceito muito grande com essa palavra. A própria palavra feminismo já traz um medo nas pessoas, é uma coisa assustadora. Por quê? Porque elas não conhecem. Muita gente acha que sabe o que é o feminismo e não sabe, porque existe toda uma deturpação do senso comum, né? Alguns grupos, algumas pessoas fazem questão de deturpar, de demonizar, inclusive a palavra, até de forma proposital mesmo, né? Para que o movimento não alcance seu objetivo, que é a igualdade entre os gêneros, né? Mas vamos lá. E eu vou usar uma definição de uma professora muito importante que eu li, chamada Jana Rabeiro. Ela diz o seguinte: o feminismo é o conjunto de lutas políticas, sociais e econômicas e culturais que buscam promover a igualdade entre homens e mulheres nas mais diversas esferas da vida. Então, o feminismo não busca uma superioridade sobre o homem, né? A feminista ela não quer ser superior ao homem, ela quer uma igualdade de gênero dentro dessas questões, ou seja, da questão econômica, ou seja, para que possamos ter a mesma possibilidade de ganho salarial, de acesso a trabalho e estudo, etc., da mesma forma que o homem, para que não sejamos discriminadas por ser mulher na área no campo econômico, no acesso aos bens materiais. Para que não possamos ser discriminados e tratados diferente também na questão cultural, para que nós possamos ter as mesmas liberdades que os homens têm. Liberdade de fazer aquilo que nós queremos, não o que uma pessoa diz que você tem que fazer, tá? É um conjunto de lutas políticas, porque o movimento feminista ele não é só discursivo, tá? Ele também atua politicamente, buscando políticas públicas que ajudem as mulheres a obter esse espaço, essas mesmas oportunidades. Então é um movimento político, lutas políticas, tá? Cada movimento feminista, que a gente não pode falar o movimento feminista, são os movimentos feministas, né? Mas cada um atua com uma certa vertente, tá? A gente vai ver isso mais adiante, que são as ondas do movimento. Então, busca promover a igualdade entre os homens e mulheres nas mais diversas esferas da vida. Então, os movimentos feministas buscam a igualdade entre homens e mulheres, tá? Aí, pra gente explicar o que é o feminismo, vamos começar pelo que não é o feminismo, né? Eu já falei mais ou menos o que é, mas vamos ver o que não é o feminismo, que é o senso comum costuma colocar. Algumas pessoas acreditam que o feminismo é o machismo ao contrário. Quando uma mulher está buscando o mesmo espaço que um homem, seja numa questão econômica, ou seja, no setor do trabalho, seja numa questão cultural, a liberdade sobre o seu corpo, a liberdade de expressar sua sexualidade ou seu estilo, sua identidade, ela não está fazendo isso porque ela quer tomar o lugar do homem e ser melhor que o homem. Ela está fazendo isso porque ela quer também ter a mesma oportunidade, a mesma possibilidade de ser quem ela quer ser. Então não é o oposto. Você tem uma atitude feminista não quer dizer que você é o oposto do machismo, porque o machismo é outra coisa. O machismo não é a luta por igualdade entre homens e mulheres. O machismo é opressão, é outra história. Mas isso não é verdade. Afinal, o que o movimento feminista deseja é uma política de afirmação da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então o feminismo não é o oposto do machismo. De jeito nenhum. Feminismo é luta, machismo é opressão, tá?
Portanto, o feminismo não é uma proposta de superioridade ou dominação feminina, uma imposição, diminuição ou fragilização dos homens. Não queremos que nós demonstrar que somos melhores que os homens, mesmo porque ninguém é melhor do que ninguém, não existe um gênero melhor que o outro. O que a gente busca, na verdade, é ter os mesmos acessos, as mesmas possibilidades, as mesmas liberdades, né? Os mesmos direitos, tanto constitucionais quanto culturais, quanto no âmbito da moral, não sermos julgadas só por sermos mulheres, né? Não temos que ficar seguindo regras ditas somente para nós, né? As regras de convívio devem ser para todos, né? Não só para a mulher. O movimento feminista tem o objetivo de alcançar a igualdade de direitos, né? Na Constituição, é claro, já existe, já está dito lá que todos devemos ter os mesmos acessos e tal, mas só que culturalmente não é assim que acontece, nós sabemos, né? Culturalmente, no dia a dia, nós mulheres ainda sabemos muito bem que carregamos conosco quase que um rótulo, né? Um rótulo de, às vezes, tratadas com inferioridade, menosprezadas, tratadas como objeto sexual, principalmente, né? Oprimidas, sofremos violência doméstica, etc, etc. Vamos chegar lá também. Continuando. Ele também não é a imposição de obrigatoriedade às mulheres, isso é muito importante. O feminismo, através da sua luta, da sua busca por direitos e da concretização dos direitos das mulheres, não impõe que mulheres devam ser assim e outras devam ser assado. Não. Se uma feminista que luta pelo, por exemplo, o direito da liberdade ao seu corpo, e ela afirma isso, e ela faz protestos, e ela diz que uma mulher deve ter direito ao aborto, por exemplo. Essa feminista faz parte de um grupo, de uma vertente que defende o aborto. É um dos temas do feminismo, né? Não todos os movimentos feministas, mas é um das pautas. Não significa que toda mulher deva ter o mesmo posicionamento. Não é isso. Na verdade, o que o feminismo coloca é toda mulher deve ter o direito de poder se posicionar. Entende? Não é que você tem que ter o mesmo posicionamento que essa feminista. Mas ela propõe que todas as mulheres devam ter o direito de se posicionar dentro daquilo que ela acredita. Por exemplo, o feminismo não exige que mulher tem que ir para o mercado trabalhar, tem que sair para trabalhar. Não, o que o feminismo diz é a mulher deve ter o direito de escolher trabalhar ou ficar em casa. Um homem não pode dizer, você é minha esposa, você tem que ficar em casa porque eu trabalho. O feminismo diz o seguinte, não, essa mulher tem que ter o direito de escolha. Se ela escolher ficar em casa, ótimo. Se ela não escolher e quiser trabalhar, é um direito dela. Então, o feminismo não diz o que a mulher tem que ser, o que ela tem que fazer. O que o feminismo defende o tempo inteiro é que a mulher deve ter a liberdade de escolha. Escolher o que ela quer ser, como ela quer se comportar, como ela quer viver. Desde que ela esteja dentro da lei, que é para todos. Tá? Preciso ficar de olho no tempo, né, gente? Senão... Não é porque você é feminista que necessariamente você tem que odiar homens ou não se depilar. Ao contrário, feminismo é sobre escolhas. Portanto, é sobre você decidir se você pode não se depilar, ter uma carreira ou ter filhos, por exemplo. Acabei de falar isso, né? E toda feminista tem o sovaco cabeludo. Não é verdade. Se ela defende a liberdade de ter pelo no corpo, aí é com ela, entende? O feminismo não impõe isso pra ninguém. Diz que você deve ter a liberdade. Se você quer deixar seu pelo crescer, deixa. Você tem que ter liberdade para isso, não pode ser julgada por isso, né? Que é uma escolha sua, o corpo é seu, né? Tem a ver com liberdade de escolha, tá? O feminismo sempre fala nisso, liberdade de escolha. Você poder escolher, fazer o que você quer sem ser discriminado. O que isso quer dizer? Para entender a história e as pautas do feminismo, ou seja, o que o feminismo defende e reivindica, é importante conhecermos alguns conceitos que estão sempre presentes nessas discussões. E vamos ver alguns agora. Então, para a gente entender e falar um pouco sobre o feminismo, tem alguns conceitos que a gente precisa estar por dentro, precisa saber do que se trata, tá? Primeiro, que você vai ouvir muito falar quando a gente fala em feminismo, né? O que é o patriarcado? Quando você fala, porque o patriarcado oprime as mulheres, né? É um sistema opressor que precisa ser combatido para que a gente consiga alcançar a igualdade de gênero, as liberdades, etc. O que é o patriarcado?
Patriarcado é uma organização social, ou seja, está presente na sociedade, nos grupos, baseada na afirmação do poder do homem. Uma sociedade patriarcal, normalmente, ela está... Espera aí, gente, que o ar tá tocando e eu vou ter que desligar. Só um minutinho, tá? Então, sociedade patriarcal. Então, a base, a estrutura dessa sociedade, ela é totalmente voltada ao poder masculino. Então, são os homens que detêm o poder, que fazem... que organizam a estrutura dessa sociedade, estão nos cargos de poder, nas lideranças. Então, é uma vertente masculina de poder, né? Até hoje é assim. As sociedades, a maioria até hoje ainda, elas são governadas, são orientadas culturalmente, inclusive, com base no pensamento masculino, no poder masculino ainda. Que afirma esse poder, né? Principalmente quando a gente fala em sociedade patriarcal, a gente fala sobre o poder do pai, né? Antigamente, se você pegar antes do século XXI, século XX, meio do século XX, tinha aquela frase, aquela expressão chefe de família. Chefe de família sempre foi o homem. Era o homem que era o chefe da família. Ele que determinava tudo, ele que decidia tudo. As mulheres ficavam sob a tutela dos homens, ou do pai, ou do marido quando se casava, e quando se separava ou quando ficava viúva. Separar era difícil, que não veio começar a conseguir se separar depois, né? Depois do meio do século XX, mais adiante. Mas quando ficava viúva, por exemplo, a mulher ficava sob a tutela de um irmão, de um familiar homem, masculino, né? Ela não tinha o poder nem de ter herança, ela não podia nem receber herança, ficava no nome de algum homem da família, tá? Então, isso é um exemplo muito bom, grande, de que é uma sociedade patriarcal. O poder do homem é centralizado, é central. É o homem que dá as cartas, né? Até hoje a gente ainda tem isso, só que de uma maneira não mais tão legítima. Não está mais dentro da lei, né? Que antes isso era legitimado, né? Hoje em dia é mais uma questão muito mais cultural. Apesar de tudo isso, o patriarcado, ele também ultrapassa, né, as instituições. Tá ali. Então, as grandes decisões do patriarcado passavam pela figura masculina. Ao homem, caberia, por exemplo, o protagonismo econômico e as decisões políticas, né? Ou seja, o homem quem mandava na casa, era o homem quem provia o sustento da casa. Por isso a figura do chefe de família. E para você ter uma ideia, as mulheres ocupam apenas 11,2% dos cargos parlamentares no Brasil. Ou seja, é um exemplo de como a nossa sociedade ainda é patriarcal, mesmo depois de uma Constituição que assegura o direito iguais a todos. Nós somos ainda 11,2% apenas de mulheres trabalhando na política brasileira como parlamentares, ou seja, deputadas, né, no setor legislativo. Isso é de acordo com alguns dados de 2018, tá, gente? Eu sei que a gente já está em 2020, tá? Em uma estrutura patriarcal, mulheres devem ficar no ambiente doméstico e o espaço público cabe aos homens. Normalmente, o pensamento machista patriarcal é que o espaço do lar pertence à mulher, o espaço público pertence aos homens. Um bom exemplo disso é quando você vê a maioria das mães e dos pais educando seus filhos desde pequenininho. Não é que você não deva dar uma boneca para uma menina e um carrinho para um menino, mas você não dá opção para essa menina para nada além disso. Por que meninas não podem brincar com carrinhos? Por que meninos não podem brincar de boneca? Eles vão ser pais também? Ela vai ser mãe, mas ele também vai ser pai, né? Por que na hora da brincadeira e na hora de festinha, de aniversário, as crianças só ganham presentes desse tipo, já orientando? Isso é um pensamento patriarcal, onde uma menina não pode escolher, por exemplo, ter um carrinho, brincar com um carrinho. Se a menina gosta mais de bola ou de carrinho, normalmente as pessoas falam, não, mas pega a sua bonequinha, vai brincar com a sua bonequinha, com seu fogãozinho. Eu já vi o absurdo de gente dar vassourinha para criança, né? Então, assim, as atividades, isso demonstra, gente, é só um exemplo de demonstração de como esse pensamento patriarcal, onde o lar faz parte da vida da mulher e a rua faz parte, ou seja, o setor público faz parte da vida do homem, está introjetado na própria educação, né? E o feminismo, o movimento feminista não diz que você tem que fazer o oposto, dar boneca para menino e carrinho. Não, você tem que deixar a possibilidade de escolha para os dois e mostrar para os dois que tanto o espaço público quanto o doméstico pertence aos dois. Não é que o lugar da mulher é dentro de casa e o lugar do cara é na rua. Porque não é isso que vai acontecer quando crescer. Nós já estamos numa sociedade onde as mulheres saem para trabalhar. A grande maioria, aliás.
No Brasil, por exemplo, a maioria das casas são chefiadas por mulheres, né? Porque muitos homens abandonam suas famílias, fazem o filho e abandonam, tá? Então, isso é um exemplo de pensamento patriarcal ainda, de cultura patriarcal que nós vivemos. Gente, eu vou terminar só essa parte do patriarcal, vou pausar o vídeo e gravar outro para não ficar tão longo, que eu sei que fica cansativo para vocês, tá? Patriarcado. Em uma estrutura patriarcal, mulheres devem ficar no ambiente doméstico, do lar, e o espaço público cabe aos homens. Então, o patriarcado é a afirmação da superioridade do masculino sobre o feminismo, sobre o feminino, sobre a figura do pai, o patriarca. Então, numa sociedade patriarcal, normalmente, se você prestar atenção, que nós ainda vivemos nela, a figura do pai, a figura do homem ainda é a figura mais respeitada, é a figura que deve falar, é a figura que tem autoridade, é a figura que tem comando. Uma coisa que eu observei quando eu saio com os meus amigos, né? Esse é o momento Simone de rolê, né? Quando eu saio com os meus amigos, a gente tá entre meninos e meninas, vai, homens e mulheres juntas. Na hora que vem a conta, já cansei de ver isso. O garçom não dá na minha mão, ou na mão de uma das meninas, sempre na mão. Por exemplo, uma vez saiu 4 meninas e um rapaz. Adivinha pra quem que o garçom deu a conta pra pagar? Aí a gente olhou pra ele e deu risada. Aí, agora você paga, né? Já que é o homem que tem que pagar, então você paga. Então parece bobeira, mas veja, nós estávamos juntos, né? A gente ia dividir a conta, mas pra quem que foi a atenção do garçom primeiro? Né? Então esse é mais um exemplo cultural de como funciona uma sociedade patriarcal, mesmo não estando dentro da lei, né? São sutilezas, são coisas que se você observar no dia a dia, você vai perceber. Os homens ainda, mesmo culturalmente, ainda estão no poder, ainda é atribuído a eles todas as responsabilidades públicas, né? Não as domésticas, porque doméstica não, doméstica é mulher. Vai arrumar casa, não é o menino, é a menina. Gente, isso está mudando, nós sabemos disso, já tem famílias orientando e educando seus filhos de outra maneira, que bom, mas ainda é um número mínimo, tá, do que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que tem uma estrutura machista patriarcal no Brasil. Então, o exemplo de famílias onde essa estrutura já está se modificando ainda é pequeno, mas que bom que já existe, já é um avanço, tá? Então, esse é o modelo de sociedade patriarcal. Eu vou parar aqui, senão o vídeo fica grande, vou gravar um outro vídeo pra gente continuar falando sobre o feminismo, tá bom? Obrigada, um beijo.